Glória a Deus. Vamos para mais uma apostila. Agora, desta vez, a certeza é que nós estaremos tratando sobre a parte da pregação em si, né? Vocês viram aí algum exemplo que eu dei sobre pregação, sobre como você fazer um esquema e montar uma pregação, certo? Então, agora nós vamos para a teoria e prática da pregação. Esse é o tema dessa apostila, né? Curta, apostila curta, e 12 páginas. Você vai rapidinho, você vai aprender o passo a passo da pregação. E é justamente para aqueles que querem um compromisso sério com a palavra de Deus, querem aprender realmente o sentido da pregação, por que Deus criou a pregação, para quê, qual era o intuito de Deus quando ele inventa a pregação, de onde surgiu a pregação, né? Como é a estrutura da Bíblia, como foram os primeiros pregadores, as primeiras pregadoras, né? Como é o esquema, como é que você faz para montar a sua pregação, os esboços, os tipos de pregação, por exemplo, pregação expositiva, pregação doutrinária, né? Você vai descobrir um pouco como é o seu estilo de pregar, né? Se você deve começar imitando alguém ou aprender com alguém, enfim. Aqui nós vamos tratar sobre N assuntos, já que nós já tratamos sobre o assunto para os obreiros, né? Como o obreiro deve se comportar. Agora nós vamos para a prática, né? Nós já sabemos como deve um obreiro comportar-se diante de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Então agora nós vamos praticar este aprendizado que nós tivemos na outra apostila, né? Então, para você que gosta desse tema, para você que realmente quer aprender a pregar da forma correta, eu vou explicar aqui ponto por ponto. E quantas vezes você quiser retornar a esta aula para assistir, para deixar fixo na sua mente, no seu coração, quantas vezes você quiser voltar aqui, você vai ficar à vontade. A vantagem da internet é essa, né? Você pode sempre estar voltando, coisa que antigamente nós não podíamos, não tínhamos essa possibilidade de literalmente voltar no tempo, né? Voltar no tempo. Hoje temos esta oportunidade, essa possibilidade que Deus nos deu aí de forma maravilhosa, iluminou os homens para que os homens pudessem estar criando, elaborando esse sistema que é a HTTP, né? É a internet. E pior que a pessoa que criou isso aqui não teve lucro nenhum, né? Que é criar uma rede interligada, internet internacional, ligando o mundo inteiro, né? Os outros que criaram os aparelhos foi quem usufruiu muito bem desse sistema. Pois bem, então, a primeira apostila que nós falamos sobre os obreiros, sobre os comportamentos do obreiro. E já que nós nos encaixamos, por assim dizer, na realidade, chegou até aqui aqueles que realmente querem alguma coisa com Deus e estarão aqui sempre examinando essas apostilas que eu estou passando. Então chegamos agora à parte da teoria e prática da pregação, né? E você sabe onde surgiu a pregação, como foi criada a pregação? Então essa apostila que eu elaborei foi justamente para isso, para ajudar a tapar essa brecha que existe aí, porque nos ensinam, né? Quem faz faculdade aí sabe, eles ensinam lá a forma teoria, mas a prática não tem, eles não ensinam você a pregar. Eles mostram lá como você deve fazer. Eu não ensino você a pregar. E aqui eu vou lhe ensinar você a pregar. Vou dar exemplos, N exemplos. Vou pregar aqui para vocês verem, né? Fazer a postura, a entonação da voz, né? Como você atrair as pessoas para sua pregação, como você deve abordar, como você deve fazer a introdução, como é feito um esboço. Vou fazer tudo isso aqui para que você possa fazer também.
né? Não é copiar, mas é você seguir esse exemplo. Se você seguir esses modelos que eu vou dar para você aqui, você com certeza vai ser bem-aventurado no ministério da pregação. Antes de mais nada, eu preciso lembrar vocês o seguinte, que a pregação é um ministério, tá bom? Então, ministério requer tempo, ministério requer esforço, ministério traz desgaste, ministério traz problemas, e você precisa começar e terminar. Você não pode ser aquela pessoa que começa uma coisa e não termina. Então você tem que ir até o final, tá certo? Faça esse compromisso. Você vai começar a pregar, alguns já pregam, mas precisam levar isto a sério. Não pode ser no dia que você estiver ruim, no dia que você estiver mal, no dia que acontecer algum problema, alguma coisa, você querer abandonar o barco, abandonar Cristo. Isso não é ministério, tá certo? O ministério da pregação, ele requer responsabilidade, tá bom? Então é só para isso ficar gravado na memória dos irmãos. Traz responsabilidades, tá bom? Vamos lá. Teoria e prática da pregação. Está aí na sua apostila, na sua tela, ou se você tiver apenas pelo áudio, está escutando essa voz rouca aqui no seu ouvido ou no seu aparelho de som. Mas graças a Deus. É o que temos, né? Glória a Deus. No seu quadro em amarelo, deixei em amarelo, bem destacado para você compreender. O termo grego querisso, traduzido por pregar, significa fazer proclamação como arauto, ser um arauto, oficiar como arauto, proclamar como conquistador, entre parênteses. Outro substantivo aparentado é querigma. K é acento agudo no E é separado. Que RIG separação MA. Querigma, que é com Y no meio, tá? Se tiver com I, tá ótimo, tá bom, querigma, não tem problema. É traduzido em português, mas eu estou usando aqui o verbo grego mesmo da palavra, tá bom? Essa palavra aparece no verbo grego, no Novo Testamento, tá bom? O Novo Testamento é grego, chamado de koine ou koime, tá? Então, o Novo Testamento é grego, o Antigo Testamento é hebraico ou algumas coisas pelo meio aramaico, tá certo? Então, lembre-se, foi escrito na época, o Novo Testamento é escrito com o regime romano. Então, tudo que se escreve no regime romano é grego, né? Quem mandava no mundo, quem trazia para o mundo o idioma oficial naquele tempo era o idioma grego. Então, tudo era escrito em grego, hebraico, aramaico para os judeus. Surge da raiz da língua latina, né? Então, às vezes aparece aí em latim. Para aqueles que mais na frente estarão estudando, nós vamos estudar aqui o curso completo, para vocês que vão estar fazendo o curso completo. Então eu vou dar algumas aulas aqui sobre grego, né? Pouca coisa, né, irmão? Porque tem algumas coisas que são necessárias você aprender, outras não, mas eu vou apertar mais aqui o latim, para que nós possamos conseguir assimilar um pouco mais a nossa língua portuguesa. Porque se você não conseguir assimilar a língua portuguesa, não adianta você saber grego, hebraico, aramaico, você não vai entender bulhufas nenhuma. Tá bom? Então, à medida do possível, lógico, com as minhas limitações, porque eu praticamente sou um analfa de pai e beto de mãe, mas tenho me esforçado para que esse negócio de que o crente pentecostal é burro, é ignorante, né, que todos são analfabetos, são assim, isso caia por terra no nome de Jesus. Então eu vou passar para vocês aqui vários e vários textos onde eu mostro para vocês quais são as pronúncias corretas, o que devemos fazer, como se pronunciar, como falar corretamente o português, como escrever bem. Então, de repente você não tenha interesse, mas que o Espírito Santo desperte esse interesse, porque o pregador ele precisa ser alinhado para toda boa obra, tá bom, meu obreiro? Tá bom, irmã? Tá bom, pregador, pregadora? Então, a partir de hoje, eu quero que você
Encaixe a sua vida como a vida de um pregador. Você, a partir de hoje, é um pregador. Se você tiver oportunidade, no culto no lar, no culto em casa, no culto da rua, na escola, em qualquer lugar que você for, onde lhe derem oportunidade para você falar, ou mesmo que não lhe dê, quando você criar uma oportunidade de falar de Jesus, você vai falar como sendo um pregador. Certo? Então, este termo grego, querisso, traduzido por pregar, quer dizer, a palavra pregar, ide por todo mundo e pregai. Marcos 16:15. Esta palavra, quando Jesus diz assim, ide por todo mundo e pregai, é ide e queriço. E sejai um queriço. Sejas queriço. O que é queriço? Queriço significa fazer proclamação como arauto. Detalhe, este texto que eu estou colocando aqui, em amarelo aí, cheio de parênteses, cheio de aspas, esse texto você encontra nos melhores dicionários, tá? Não bíblicos, dicionários do mundo. Você pode colocar aí, ó, dicio.com.br, dicionarioportuguês.com.br, ou dicionário Aurélio, qualquer um dos que você colocar, tá? Dicionário Halls, qualquer um que você colocar, você vai achar este texto aí, tá bom? Então eu estou usando aqui de forma secular para você compreender que está à disposição de qualquer um este entendimento. Se você não sabia, vai ficar sabendo agora. Então, quando Jesus diz, ide e pregai, ide e sede um arauto. O que é um arauto? Ah, oficiar como arauto. Proclamar como conquistador. Olha, antigamente, ainda hoje tem, né? Tem os embaixadores. Hoje os embaixadores têm outras funções, mas tem um reino, né? Os irmãos estão acompanhando, né? Amém? Tem um reino. E cada reino tem um rei. Cada rei tem as leis. E dentro dessas leis, uma das é as relações públicas, certo? Que é a relação que é feita entre o rei e as outras nações, os outros reinos, os outros reinados. Acompanhando até aqui? Então, nem sempre o rei vai, mas quem vai para dialogar com a outra nação, para deliberar sobre custos, sobre compra, sobre venda, como por exemplo as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, nem sempre é o presidente quem vai, nem sempre é o governador quem vai, nem sempre é o rei quem vai. Às vezes vai um representante, um arauto, certo? Um embaixador. Ele vai representar primeiro o reino, o rei e o povo. Tá certo? Tá acompanhando até aqui? Então ele vai representar primeiro o reino, porque se um rei sair e entrar outro, ele continua servindo. Não é porque um rei sai que o proclamador sai, o arauto sai, o embaixador sai. Não, o embaixador está ali primeiro para servir o reino, a coroa. Servir quem colocar a coroa na cabeça, ele tem a obrigação de servir. Então primeiro ele serve o reino, depois ele tem a obrigação com a pessoa que está sentado lá. Tá certo? Veja, por exemplo, a história de Saul e Davi. Por que Davi não se interfere na luta entre Deus e Saul? Porque Davi sabe que um dia ele será rei e quererá também que as pessoas respeitem as suas decisões. Então Davi não interfere na vida de Saul. Deixa Saul viver do jeito que quer. Então a função de o rei ali de Saul é colocar a coroa na cabeça. Quando ele perde a coroa, aí Davi entra em cena, porque agora ele é substituído. Mas veja, todos os que serviam a Saul passaram a servir a quem? A Davi, com exceção dos que morreram na guerra junto com Jonathan, né? Mas todos aqueles outros que serviam a Saul continuaram servindo a Davi. E quem que não muda? O povo. Então o arauto serve primeiro ao reino, certo? Depois ele serve ao rei e depois ele serve ao povo.
Nós, como crentes, nós devemos primeiro servir ao reino de Deus e a sua justiça. Tá? Mateus capítulo 6, versículo número 33. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas ou as demais coisas serão acrescentadas. Pois bem, tá acompanhando até aqui, né, irmão? Tá bem fácil, não tá? Vai ser bem dinâmica essa apostila aqui, bem devagarinho, para que vocês possam compreender. Então veja, o reino, o rei e o povo. E nós, como cristãos, nós servimos a Deus, o reino de Deus, e depois nós servimos os irmãos, servimos o povo. Quando nós fazemos um ato de amor, nós fazemos um ato de amor para o povo, para as pessoas que estão a nosso redor. Isso é lógico que vocês compreendem, vocês sabem muito bem disso. Então, este arauto tem essa função. E o primeiro arauto que nós vamos falar é João o Batista. Ele vem à frente de Jesus anunciando que em breve Jesus vem. Então, a função do arauto é essa, é embaixar, é ser aquele que vai à frente do rei, explicando, olha, ele está vindo, ele está chegando, e quando ele vier, ele vai ajeitar isso aqui, ele vai arrumar isso aqui, ele vai precisar disso aqui, ele vai querer isso aqui. Então, ele vai à frente explicando para o pessoal, olha, em breve o rei vem aqui, tal dia e tal hora, e vocês precisam se preparar para receber o rei, para recepcionar o rei. Olha, Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho? Essa informação. Qual é a informação? Jesus está voltando. E em breve ele vem para levar sua igreja para o céu. E você precisa ser igreja, eclésia, o tirado para fora, o chamado para fora do mundo, os convocados para sair. Agora veja, aparece aí na sua tela, oficiar como arauto, proclamar. Aí eu coloquei entre parênteses, como conquistador. Veja, ele não vai só lá, não vai só naquele ambiente explicar sobre a vinda do rei, mas mostrar que aquele território pertence ao rei. E ele, como conquistador, aquele território também pertence a ele. Então ele vai para um ambiente onde ele vai conquistar. E esse é o papel do pregador. É chegar num ambiente atribulado, num ambiente difícil, num ambiente onde a guerra espiritual está travada. É chegar num culto onde o culto está terrível, tenebroso, caído, destruído. E você ir vencendo durante a pregação, e vencendo e quebrando a barreira, vencendo e quebrando a barreira. Tanto quanto o levita faz isso. Tá? O levita também tem essa função do levita, que é quebrar aquele gelo, é fazer com que as pessoas adorem a Deus. Mas o pregador tem a função de fazer com que o coração do povo seja quebrantado, que a palavra atinja entre juntas e medulas, na divisão entre a alma e o espírito, quer dizer, atinja o alvo certo, ou seja, seja pregada da forma que Deus manda, para que ela tenha valida. Como diz o livro de Isaías, quando Deus fala, a minha palavra que sai da minha boca não volta vazia, mas só se realmente Deus mandou falar aquilo. Então, quando o pregador ele não entende isso, que ele é um conquistador, e que ele está ali para conquistar território, que ele avançou mais um passo. Eu preguei em tal igreja, pronto, aquele território ali eu plantei, semeei, conquistei. Depois ele vai para outro ambiente totalmente diferente, vai conquistar, e ele vai conquistando um, conquistando o outro. Se no meio da multidão de 100, uma pessoa só, não precisa muito, uma pessoa só acreditar na palavra de Deus através da vida daquele arauto, daquele embaixador, então o que acontece? Ele conquistou aquele espaço. Ali ele passou o trator, e agora vem o Filho do Homem com aquele carinho todo para semear no coração daquela pessoa a palavra de Deus, e a fim de que a pessoa abra o coração e se converta de verdade. Certo? Então você é o trator, o arauto, o conquistador, aquele que vem anunciando a vinda do rei. Amém ou não amém? Então,
Aqui, o outro substantivo aparentado é querigma. Veja, queriço, traduzido por pregar. Né? O que é um queriço? Um pregador. Tá? Queriço. Pregador, aquele que prega. E o que é o querigma? Querigma significa aquilo que é bradado pelo arauto. Ou seja, querigma é o que sai da boca do pregador, que é a palavra direcionada por Deus. Tá bom? Então, querigma. E nós precisamos resgatar o querigma. Resgatar a verdadeira palavra de Deus. Tá bom? Então, querigma aqui é bradado por um arauto. Proclamação como anúncio de vitória nos jogos. Mandado, intimação. Ó, quando alguém vence, a pessoa pega o outro pela mão, coloca em cima do pódio, diz o nome da pessoa e fulano venceu. E a galera aplaude, a plateia aplaude, porque entende que ele, naquele momento, ele anunciou a vitória. Então veja, queriço é isso. É você abrir sua boca como arauto, como pregador, e anunciar a vitória. Bom, que maravilha, hein? Então o querigma, o que sai da nossa boca, é um anúncio de uma vitória. Qual a vitória que nós anunciamos? Que Jesus Cristo venceu. Venceu a morte, venceu o mundo, venceu o diabo, venceu tudo. Venceu o principado, venceu a potestade. Ele venceu. Glória a Deus. Aleluia. A função do pregador é anunciar Jesus. E não é um pedido. É um mandado. É uma intimação. O apóstolo Paulo disse o seguinte: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, ele diz: porque a palavra da cruz para o mundo, para os que perecem, é loucura, mas para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas também ele diz: ai de mim que não prego o evangelho, porque me foi imposto. É obrigação nossa pregar. Nós estamos enfeitando aqui, nós estamos estudando um estilo, uma forma, um negócio. É bom, é bonito, é. Agora, o que você não pode fazer é deixar de pregar. Se você for lá uma vez só, disser 5 minutos, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Terminar os 5 minutos, você só disse isso, meu irmão, você foi um arauto. Você bradou. Sabe quando a gente fala em bradar? É isto. Isto é bradar. Você vai entender agora o sentido da palavra bradar. Eu vou explicar aqui o sentido da palavra bradar, depois vou explicar aqui o sentido da palavra glória a Deus. Tem um gente que não sabe por que a gente dá glória a Deus na igreja. Eu vou ensinar aqui praticamente o que você precisa saber sobre a Bíblia completa. Lógico que eu não vou ensinar tudo porque eu não sei tudo. Não dá para ensinar tudo porque eu não sei tudo. Mas aquilo que eu sei eu vou fazer como Timóteo. O apóstolo Paulo diz: persista em ler, estudar, examinar e viver estas coisas para que você pregue e você, quando viver tudo isto, durante a sua pregação, o seu ministério da pregação, você se salve e aqueles que te ouvem também. Então, eu vou explicar para vocês aqui esse furdúncio todo. Amém ou não amém? Eu sei que você já está gostando da aula, né? De modo que, aí vamos lá, de modo, no meio da apostila aí, de modo que isso não transmite a ideia de se proferir um sermão para um grupo restrito de discípulos, mas sim a de uma proclamação aberta e pública. Oh, que maravilha! Então, isso não é pregar só na igreja para aquele grupo que está ali. Isso é dar a ideia de que o que você diz ali, você poderia dizer para o mundo inteiro. Então você não precisa muito enfeite, irmão. Você não precisa de encontrar a palavra bonita, perfeita para pregar. Você não precisa disso. Vai e pregue, meu filho. Vá, abra
abra a boca e diga o que está escrito. E acabou. Você não precisa pensar em melancolia, em jeitinho. Como é que eu digo isso? E se eu disser isso, o que vão achar? Não vão achar nada. Ninguém tem que achar nada. Tem que sentar e escutar o que da sua boca saiu, porque foi Deus quem ministrou. Amém ou não amém? Quem goste, quem gostar, irmão, esqueça a palavra gostaram. Esqueça a palavra aplaudiram. Glória a Jesus. Esqueça a palavra reagiram. Esqueça a palavra deram glória a Deus. Esqueça a palavra me elogiaram. Esqueça, tire tudo isso da sua mente. Descontamine a sua mente. O que você prega ali deve ser pregado em qualquer lugar. Em Mateus capítulo 10, em Lucas 10, Lucas 14, Lucas 12, na missão dos 12, na missão dos 70, quando Jesus chama os discípulos, Jesus diz o seguinte: o que eu digo a vocês no gabinete, pregai sobre os telhados. Eu estou falando escondido para vocês aqui, mas é para vocês saírem por aí pregando a toda criatura. Glória a Deus. É para você pregar para o ímpio como se estivesse pregando para a igreja. E é para você pregar para a igreja como se estivesse pregando para o mundo. Por quê? Porque o evangelho é para ser pregado a toda criatura, meu irmão. Não é para você escolher a palavrinha que você gosta. Não, não é. Pelo contrário. É para você entender a iluminação do Espírito, para que o Espírito, através da sua vida, haja na vida dos outros pela palavra que saiu da sua boca. É como se você estivesse no meio de uma multidão, no estádio, e você estivesse pregando para todo mundo. Isso é um queriço. Então, se na sua igreja só tem 2 pessoas, quando você for pregar, você imagine que está pregando para uma multidão. Esse exercício é muito bom. Eu já fiz, faço. Tá? Se tiver lá 2 irmãos sentados, eu vou pregar como se eu estivesse nos Gideões missionários da última hora. Se eu estiver nos Gideões missionários da última hora, eu vou pregar como se tivesse só 2 irmãos ali me escutando. Por quê? Porque a pregação não pode mudar. Morra, meu irmão, mas não mude o tema da pregação. Mataram João Batista. Vamos falar muito dele aqui. Arrancaram a cabeça dele, mas ele não mudou o tema da pregação. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Mataram Micaías. Morreu preso lá por falar para Acabe que se ele fosse e voltasse vivo, Deus não tinha falo pela boca dele. Mataram Micaías, mas ele não mudou o tema da sua mensagem. Amém ou não amém? Mataram Jeremias, colocaram no cepo, no calabouço, mataram Ezequiel, mataram Isaías, mas não foi mudado o tema. O tema da mensagem é o mesmo. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus está voltando. Se arrependa, mude de vida, transforme sua vida. Essa é a pregação. E o meu intuito aqui é resgatar a pregação. Eu poderia chegar aqui e criar uma apostila só de oratória e ensinar para vocês só o enfeite, o enredo da pregação. Vocês vão aprender o enredo, mas a minha vontade aqui, guiado pelo Espírito Santo, iluminado por Deus, acredito eu ter sido iluminado por Deus quando criei este curso, quando criei essa apostila, e duvido que você diga para mim que alguma coisa aí dentro de você não lhe trouxe um pouco mais de responsabilidade, de alegria depois que você começou a fazer esse curso. Alguns se identificaram e disseram: rapaz, era isso que eu pensava, mas eu não sabia como dizer. Não é assim? Alguns de vocês enfrentam as mesmas dificuldades que eu enfrentei, das pessoas rejeitarem esse tipo de conhecimento, porque agora você quer ser santarrão, agora você quer ser melhor que os outros, agora que começou a estudar você se acha, agora você, e você diz: não, agora eu não, meu filho, agora a Bíblia entrou em mim, eu fui iluminado por Deus e a minha vida é essa, servir a Deus, agradar a Deus é melhor e maior e é mais necessário do que agradar a homem algum. Porque agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, você chegará ao céu.
Mas você fazendo a vontade dos homens, com certeza você não chegará à salvação. Então esqueça esse negócio de ser bajulado, de que alguém te elogie. Terminou de pregar, acabou a pregação? Dobre o seu joelho, eu faço isso. Dobre o seu joelho. Agradeça a Deus, Senhor, muito obrigado. Eu terminei de pregar a sua palavra. Tenho certeza que o Senhor me iluminou durante esses dias todos para eu ministrar isso aqui. Perdoe-me se eu falei alguma coisa além, ou se eu omiti alguma coisa, não foi minha intenção. Eu tentei dizer tudo o que o Senhor me mandou, mas minha mente é falha, meu coração é falho. Você abre o coração. Aqueles minutos em que a igreja está recebendo aquela mensagem ali, quando você termina de pregar, que você dobra o joelho, 2, 3 minutos ali você agradece. Quando você levanta, você não se preocupa mais se alguém vai lhe dizer que gostou, se não gostou, porque você dobra o seu joelho, conversa com Deus 2, 3 minutos, fecha a sua Bíblia, e faça isso, e pode abrir a Bíblia. Abra ela ali, você de joelho dobrado, abra ela ali, e você vai ver o Espírito Santo confirmando através da sua palavra. Não é aleatório. É diferente de você chegar pela manhã, abrir a Bíblia, sem ter orado, sem ter buscado, sem nada, e querer que Deus fale com você. Aí não, aí é obra de engano. Aí você vai estar procurando chifre na cabeça de bode. Tem, né? Tem, você vai achar, né? Pois bem, não procure na cabeça de cavalo não, que você não acha. Aí você está procurando problema. Mas, se você terminou de pregar, você foi iluminado por Deus, você não precisa que ninguém lhe diga nada. Se gostou, se não gostou, se achou bom, se achou ruim, se era Deus falando ou não. Agradecimento, aplauso, não. Meu Deus do céu, que é isso? Evite sempre. Se vão tirar foto, tire uma foto ou outra ali, sabe? Mas evite holofote, evite aplausos. Se você puder sair pelo canto, saia. Se você cumprimentar só uma ou outra pessoa, o pastor, os irmãos ali, sabe? Evita, irmão, grupinho em igreja. O pregador está ali como luz. Ele não está ali para ser bajulado. Então evite esse vínculo. O vínculo que o pregador tem que ter com o pastor de qualquer igreja que ele vai pregar é a paz do Senhor. Muito bom dia, Deus te abençoe, obrigado pela oportunidade, agradeça. É isso aí, não é amizade com Quanto menos amizade você tiver com o pastor da igreja que você anda pregando, das igrejas onde você vai, quanto menos amizade você tem, menos você fica sabendo de problema, menos você se envolve nos erros. Por quê? Porque você acaba descobrindo coisas que lá tem, e você vai pregar e vai citar aquilo, e as pessoas vão dizer, olha, ele pregou porque ele sabia. Então quanto menos vínculos você tiver, sua mente fica tranquila. Quando você termina de pregar, você diz assim, eu não sou daqui, não conheço ninguém, não tenho vínculo nenhum, estou falando o que Jesus está me mandando, você está tranquilo. Não vai pesar a sua consciência. Tá certo? Eu falei para vocês que eu ia explicar e ensinar para vocês aqui como é que se deve pregar. E eu estou ensinando para vocês. Tá bom? Então, de modo que quer isso, não transmita a ideia de se proferir um sermão para um grupo restrito de discípulos, mas sim a de uma proclamação aberta e pública. Isto é ilustrado pelo uso dessa palavra para descrever o, abre parêntese, forte anjo, ó, a proclamar, sontar, pregar, sontar, clamar, dar um brado, sonta, com voz alta. Quem é digno de abrir o rolo e de soltar os seus selos? Veja bem, quando a palavra aparece em Apocalipse, aparece o seguinte: o forte anjo a proclamar. Veja, não diz um anjo proclamou forte, mas diz o forte anjo. A palavra anjo significa mensageiro. Logo voltamos ao grego. Mensageiro, proclamador, arauto, o que transmite a mensagem. O que não é recado, viu, irmão? Aprenda isso. A Bíblia não dá recado. Jesus não manda recado, porque recado tem que ter retorno. E Deus não precisa que o homem lhe responda nada. Tá bom? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Deus não precisa que o homem lhe apoie
lhe deixa implícito o apoio, que o homem goste, que o homem deixe de gostar. Nada disso. Jesus não precisa que ninguém o aplauda, deixe de gostar do que ele falou, ou que não interessa. Não. Jesus não trabalha assim, tá bom? Então, o querissontar. Veja, a palavra queriço aparece, que é pregar, e sontar. Mas não diz que o anjo bradou forte, tá? Diz que um forte anjo a proclamar. Isso quer dizer o quê? Que a voz será alta, mas quem é forte não é a voz, é quem está pregando. Glória a Deus. Aleluia. Então, aqui me preocupa e te preocupa. Isso vocês sabem, né? Porque quando João está chorando lá e procurando o livro, né? Procurando ver quem podia abrir o selo e tal. O livro do Apocalipse, a gente vai chegar lá, tá bom? Mas o corte aqui é esse. Então, o forte anjo a proclamar com voz alta: ele é digno de abrir o rolo e soltar os selos. Aí João sai procurando na terra, no céu, no mar, no inferno, não sei aonde, e não acha ninguém. Mas do lado alguém diz assim: não, aqui está o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir os selos. O que me preocupa aqui é que o queriço, esse arauto, esse proclamador, ele precisa ser forte. Ele não pode ser frágil, fraco, melancólico, qualquer coisinha de mancha, feito de açúcar. Ah, porque me disseram, porque me falaram. A partir de hoje, em nome de Jesus, esqueça essa síndrome de vitimismo. Você não é vítima de nada. Você foi intimado. Você foi intimado, mandado falar que Jesus está voltando. E você foi mandado, segundo Mateus 10. Segundo o que diz em Mateus 10. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 10. Você foi enviado como ovelha no meio do lobo. Mas você deve ser simples como uma pomba e prudente como a serpente. Mas não diz que você tem que ser frágil, bobo, besta, boca aberta, idiota. Não! Você não pode ser melancólico. Você não pode viver caindo todo dia em erro e em pecado. Você não pode viver todo dia se desmanchando como se você fosse de açúcar. Você não pode se desesperar por qualquer palavrazinha que alguém lhe diga. Você não pode levar em consideração as afrontas que os inimigos lhe dizem. E detalhe, os seus inimigos serão os de dentro de casa. Essa é a realidade. Deus não vai matar nenhum dos seus inimigos, me tire isso da sua mente. Seus inimigos serão pastores, pregadores, missionários, evangelistas, levitas. Vocês são maduros, isso eu posso falar. Vocês não são neófitos na fé. Até os novos convertidos que estão chegando nessa apostila, mas já são chamados por Deus, já tem um despertamento para pregar. Então não fique pensando que você vai ser bajulado depois de uma pregação. Quem são bajulados depois de pregações são os pregadores de mídia, que eu vou lhe ensinar aqui nessa apostila aqui, você fugir disto. Tá bom? Vou mostrar como foi que eu fugi desse negócio. Porque eu preciso pregar e mostrar para vocês, viver, para vocês observarem. Eu peguei alguns lugares no Brasil que eu conheço uns dois que nunca saíram da minha cidade, mas eles se acham como se tivessem rodado o mundo. E um dia desse eu estava pensando, meu Deus, se um desses irmãos soubessem onde Deus já me levou, que isso é grande coisa. Grande coisa você ir pregar numa igreja grande. Isso muda o que, irmão? Você usar uma roupa melhorzinha, você ter um carro, uma casa. Isso aí é nada, irmão. Se nós não formos salvos, isso aí não vai valer de nada. Então, para que essa
arrogância porque eu preguei em tal lugar. Grande coisa. Ganhou o que com isso? Nada. Ah, não ganhei almas lá. Você não ganhou almas lá, você fez apelo. Quem vai ganhar as almas é o pastor que ficou. Nós somos servos. Coloque isso na sua mente. Nós somos servos. E os servos têm que ser obedientes a os seus senhores. No caso, nós só temos um Senhor, Jesus. E nós temos que ser obedientes ao Senhor. Jesus nos manda pregar a palavra de Deus a toda criatura. Minha pergunta é: e daí? Se você pregar numa multidão, se você pregar para 2 ou 3, para um só, e daí? Você ganha o que com isso? Ou você perde o que com isso? O que você ganha é o galardão no céu se você for salvo. Mas é bom você lembrar que depois de pregar ali, quando você descer, você vai correr atrás da sua salvação também. Porque você está com a coroa na mão, correndo em direção ao céu. Mas não falta inimigo querendo tomar tua coroa. Então para que esse orgulho todo? Hã? Pregar em igreja grande não quer dizer que é sucesso de pregador. Não é sucesso na pregação. Sucesso na pregação, irmãos, aprenda isto, é falar o que Jesus mandou. Os milagres virão. Sabe? Quando você começar a buscar o reino de Deus e sua justiça, os milagres acontecerão. As pessoas serão curadas sem nem você saber. Em Mateus capítulo 25, quando em Mateus 7 também ele cita isso, o Senhor fala o seguinte: olha, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Em Mateus 25, depois que ele termina a parábola das 10 virgens, ele diz o seguinte: olha, apartai-vos de mim, malditos. Mas Senhor, por quê? Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não fizeram nada. Mas quando foi isso, Senhor? Mas quando? Quando vocês deixaram de fazer um desses pequeninos na terra, deixaram de fazer para mim. Aí chegam os salvos. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que foi preparado desde a fundação do mundo para aqueles que querem ser salvos. E porque eu tive nu, Senhor, quando o Senhor teve nu? Eu não estou lembrado quando foi que o Senhor... Quando foi isso? E o Senhor, não, quando vocês fizeram a um dos pequeninos. Veja, voluntário. Ele não fez alegando. Os outros não. Os outros, Senhor, no teu nome nós curamos. Oxe, era pelo menos para o Senhor levar em consideração que em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós pregamos. Em teu nome nós... No teu nome. Mas Jesus lembra. No nome de quem mesmo? No meu, né? Pois, cadê o seu que não está aqui? Não vos conheço. Misericórdia. Como será esse dia? Não vai ser ruim o negócio? A coisa vai ser feia, porque... fez muito. Pra quê? Pra se aparecer. Então não adianta. Não é o quanto você prega. Não é a beleza da sua pregação. Não é a intensidade da sua pregação. Não é a comoção do que gera no ouvido do povo. É se você disse o que Deus mandou. Esse é o segredo do céu. Aí eu posso usar a palavra segredo, sem gastar. Esse é o segredo do céu. Jesus disse: a vós é dado conhecer os mistérios do céu. Temos, porém, isso, um tesouro dentro de vaso de barro. Você e eu, Adão, homem carnal, feito do pó, do barro, Deus pegou, injetou o Espírito Santo dentro de nós como uma fonte que jorra para a vida eterna e nos obriga, nos imputou a obrigação, nos intimou a sair pelo mundo pregando a toda criatura. O quê? O que ele mandou pregar, ensinar a guardar os mandamentos. Glória a Deus. Não temos que discutir com ninguém, com bater boca com ninguém, nem querer aplauso nenhum, nem sequer querer saber se nós fomos bem ou mal durante a pregação. Se alguém gostou, deixou de gostar. Repito, nossa obrigação é essa. Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou. E acabou. E o resultado? O resultado é vitória. Aleluia.
O resultado é as vitórias que vêm. Quais são as vitórias que vêm? Pessoas serão salvas através da sua pregação, sem você nem ficar sabendo. As pessoas vão passar na rua, vão olhar para você e vão lhe ver como uma referência de homem de Deus, que tudo que sai da sua boca vem de Deus. Vão lhe ver como uma pessoa séria, uma mulher séria, uma mulher de Deus, uma varoa, uma santa mulher de Deus, que tudo o que diz não é fofoca, não é conversa fiada, é o que sai da sua boca. Queri sontar, uma pessoa forte, pregando a palavra de Deus, tá? Como é que você foge desse negócio? Olha, fuja de escutar os outros pregar. Se não tem jeito, você não é o pregador da noite, você vai ter que sentar lá e escutar. Beleza. Escute ali atento. Guarde a palavra no seu coração, dê glória a Deus. Sabe, interaja no culto, faça a sua parte. Mas evite o máximo ficar escutando pregador tal, pregadora tal, em rede social ou YouTube, porque aquilo lhe fermenta. Você não tem iluminação própria. Tudo que você tem é dos outros. Por isso que eu pedi para vocês fazerem aqui o voto de abstenção, de opinião, o voto de parar de escutar pregações, e você se dedicar à leitura, ao estudo da palavra e escrever o que Deus lhe manda. É para você escrever, irmão. O que Deus lhe ilumina não é para você deixar, não, aqui eu lembro, depois eu lembro. Lembra não, pai. O inimigo vai roubar. Ele vai vir como uma ave do céu, rapidinha. E antes que isso gere alguma coisa em você, ele pau, leva. Então anote. Mesmo quando você anota, depois você ainda vai ter que puxar na memória e orar para você. Meu Deus, como foi que eu cheguei até aqui, essa iluminação? Pode ter certeza. Tá? Quantas vezes você anota uma coisa e diz, rapaz, isso aqui tem a ver o que uma coisa com a outra? Nada mais. Mas no dia que você precisar, na hora que você precisar, a iluminação do Espírito vem. Tá entendendo? Mas ela já está guardada. Só não aparece. Mas na hora certa, o Espírito brada. Então, você precisa ser forte. Ah, é forte. Bom, é forte. Essa palavra foi forte. Bom, beleza. Mas você é forte? O cara terminou de pregar. Ele é forte? Ou ele vive caindo? Ou ele é como o Neymar, cai. Ou ele tem um pecadinho de estimação lá. Ou qualquer coisa que ele escuta, ele destabiliza, ele desvia. Ele se afasta da presença. Meu Deus, eu tô fraco. O meu parava agora. Cansaço me atingiu. Eu desacelerei. Oxi. Por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Veja, é só falando sobre parar. Vai parar de que nem começou. Filho de Jesus, você nem começou ainda a sua vida de crente. Você não começou nem seu ministério de pregação. E já tá falando em parar. Parar de quê? Você acha que você tem a opção de parar, é? Você não tem opção, pai. É obrigação sua pregar. Você não está fazendo favor nenhum a Jesus, não. Você está sendo grato àquele que lhe salvou. E você vai estar cumprindo 2 mandamentos. Aprenda aí. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas quando você obedece. O versículo não diz amar a Deus sobre todas as coisas. Diz amar ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força e de toda a tua alma. Resumindo, tudo que você tem, que você faz, que você é nada. Você tem que colocar como se fosse nada. Paulo dizia, não tenha minha vida por coisa nenhuma que preste. Para mim tudo é esterco. Eu não preciso dizer o que é esterco aqui. Preciso? Não tá falando de adubo, tá bom? Tudo isso, minha vida inteira, isso é esterco. Isso é nada. Comparado com o quê? Com o que ele me mandou fazer, que é pregar o evangelho. Aí ele diz, eu tenho por certo que as aflições desta vida não se compara em nada com a glória que há de ser manifestada. Por quê? Porque o que o olho não viu,
o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, porque o coração do homem é na mente, não é aqui nesta bomba. São as coisas que Deus tem preparado para todos aqueles que amam e obedecem a sua palavra. Lá não é qualquer um, não. Então você tem que obedecer. Você estará cumprindo o primeiro mandamento, que é, sobre tudo isso, amar a Deus. Em segundo lugar, Judas diz isso: salvai alguns, tem amor por alguns que estão indo para o fogo do inferno. Quer dizer, você pregando o evangelho para uma pessoa, mesmo que ele te odeie, você está usando o amor de Deus de João 3,16 para com a vida dele, retribuindo o mal com o bem e cumprindo o segundo maior mandamento, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Você não quer ser salvo? Quer. Então você tem que querer que o seu próximo seja salvo. Você não quer livramento? Quer. Então você tem que querer que ele também. Então, fazer, como Jesus disse aos discípulos, fazer para os homens aquilo que você quer que os homens vos façam também. Amém ou não amém, irmãos? Diga glória a Deus aí onde você está. Louvado seja Deus. Então, você precisa ser forte, tá bom? E vamos começar agora. Qual é o exercício que eu vou deixar aqui? Sempre vou deixar um exercício para vocês. Prático, rápido e fácil. Você vai chegar na sua playlist do seu celular, das músicas que você tem, e você vai excluir. Você vai esquecer. Ah, mano, eu tô com uma música aqui só sobre o céu. Esqueça. Esqueça ela. Tire ela ali. Tire tudo. Tire. Esqueça. Limpe aí. Limpe a sua playlist. Limpe o histórico do YouTube. Esqueça isso aí. E o que é que você vai fazer? Você vai, se você não tiver, você vai comprar uma harpa cristã. A harpa cristã pentecostal, completa, com os corinhos e tudo. E o que é que você vai fazer? Você vai começar a ler a harpa. Veja, não falei que você vai cantar. Falei que você vai ler a harpa. Você vai pegar a harpa e você vai todo dia ler algumas estrofes. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva de graça. Chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constante. Chuva do Consolador. E no 1 da harpa. Acabou? Acabou, pronto. O que é que você vai fazer? Você vai lá no YouTube, ou não sei onde é que você baixa as suas músicas, e você vai baixar o hino número 1 da harpa cristã e vai colocar no seu celular. Você vai acompanhar o ritmo com a leitura e você vai aprender a cantar aquele hino. Lógico, você não vai cantar todos os hinos da harpa. Você não vai cantar os 600 hinos da harpa. Mas, quando chegar no final deste curso, isso eu estou falando durante este curso, durante essa apostila. Não sei se vai durar uma semana ou duas, de repente. Depende de você. Quantas aulas você está assistindo por dia. Mas bem, você está entendendo, né? Então você vai pegar a harpa cristã. Se você já souber cantar, só você não vai precisar baixar a música. Mas eu estou falando partindo do ponto de vista daquele hino que você não sabe. Aí tem a maravilha da internet, que eu falo para vocês sempre aqui, que você pode chegar lá em Boa Música, ou somusica.com, ou minhamusica.com, ou palco MP3. Você tem inúmeras opções. Você pode ir no artista lá, né? Por exemplo, você pode digitar assim, ó, harpa cristã cantada por Marcos Antônio, harpa cristã cantada por Chile Cavalhais. Você escolhe quem dos autores, dos artistas, dos cantores, dos levitas de Deus você quer que cante. Na voz de Gerson Rufino, por exemplo, muito bonita, né? Na voz de Cassiane, ó, que coisa linda, né? E você vai aguçando o seu ouvido para o quê? Para os hinos da harpa. E você vai ver que esta melancolia que vem aí de sofrimento, de dor, que você é coitadinho, que você é vítima, que você é fraco, que você é caído, que você não sei o que você não sei o que eu não aguento andar, que eu tô pra desistir, que eu tô pra parar, que por mim eu parava agora, que não sei o que eu não sei nem porque eu tô aqui, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui.
Não entendo o meu próprio agir. Então liberta-me de mim. Oxe, liberta de ti? Tu não é uma nova criatura em Cristo Jesus? Cristo não habita dentro de você? Como é que ele liberta de ti? Que obra de engano é essa? Pois bem, então é isto. Você vai pegar o hino da harpa e você vai fazer o que eu estou lhe falando. E muito em breve você vai perceber que dentro de pouco tempo, você vai estar firme, cheio de Deus, impregnado no ouvido. Os irmãozinhos da harpa cristã são tremendo. Eu vou deixar no grupo aí o link para você baixar os hinos da harpa cristã na voz de quem você quiser. Tá certo? Para você desimpregnar, tirar um pouco seu ouvido dessas músicas melancólicas e você vai começar a escutar, você vai ver que fala do céu, do arrebatamento da igreja, da mudança de vida, da transformação, da alegria da salvação. Então o pregador precisa estar com o ouvido aguçado e não impregnado por essas coisas que se dizem em hinos e cânticos por aí, tá bom? Quem quiser impregnar, que se impregne. Você não, você tem que estar com o ouvido aguçado. Então, já que a gente volta com a continuação desta aula.